Olá, meus meninos, voltando novamente para as nossas aulas, né? E as nossas aulas de história regressaram, né? Eu sei que história, geografia, que são matérias que você precisa ler muito, né? Eu falo bastante na aula, a gente precisa, né, estudar com bastante calma, porque é um pouco complicado para vocês entenderem. Eu sei, eu entendo totalmente. E a gente vai voltar agora com história mais uma vez para vocês aí, né? E bora lá para ver o que que dá agora no nosso novo bimestre, no nosso novo semestre, né? Sempre inovando aí para vocês. Sejam bem-vindos novamente à história, mais uma vez aí comigo, né? Vocês já estão acostumados a como eu falo, né? Pelo jeito que eu mantenho os slides. Gente, em alguns slides eu tive que botar um pequeno texto, porque esse assunto ele é bastante extenso, né? Tem várias características aí, então não teve como rolar aquela diminuição do texto, né? Não deu para botar só imagens. Mas a gente vai começar lá na unidade 3. A gente não deu tempo para a gente terminar, né, totalmente a unidade 2, mas a gente vai pegar bastante agora a unidade 3 toda, né? E bora ver se a gente consegue ali emendar tudo com a quarta até o final do ano. Então, olha só, a gente vai lá para cultura africana e comunidades afrodescendentes na página 60 do livrinho de vocês. Gente, na verdade, eu pensei em uma outra coisa de cultura africana, né, comunidades afrodescendentes, já que o nosso povo ele é formado também por essa etnia, né, os índios, os africanos e os europeus. Só que, com certeza, essa é uma das vertentes, essa é uma das etnias, né, um dos povos mais sofridos aqui dentro do Brasil. Então, olha só. Aqui eu separei várias imagens bem bonitinhas para vocês sobre a cultura africana, sobre, né, todo esse povo da África que também faz parte do brasileiro, que está super ligado com o brasileiro na questão da religião, na questão da cor, na questão da comida, né, dos aspectos políticos também, porque várias leis foram criadas também baseadas na questão dos africanos, na questão dos negros, né? A própria questão do racismo, do preconceito com a cor negra. E aonde é que começa tudo isso? Tudo isso começa lá no início do nosso querido Brasil, também quando Portugal ele acaba por ali devastar a África, os povos da África, né? Por fazerem os negros de escravos, por vender negros, né? Por maltratar negros, por escravizar, enfim, milhões de coisas. Então, gente, segura o coração de vocês aí, porque esse tema é bastante forte, né? E eu me emociono um pouco essa questão, porque é um povo muito sofrido, né? Desde aí o crescimento do Brasil. E lá na própria África já existia também a escravidão entre os próprios negros. Meu Deus, é uma coisa assim já super fora do comum. Que existiam os reis da África, né? E eles escravizavam, digamos assim, os mais pobres. Então tinha toda essa hierarquia. E o que é hierarquia? É do mais rico para o mais pobre, né? Sempre aí dividido em todas essas classes. Olha só, aí tá
Tá mostrando a roupa também, a questão da religião, a questão aí da maquiagem, mas não é maquiagem, eu me esqueci o nome agora, mas da marca que eles fazem, né, no rosto. Tudo isso aí são questões de costume e tradição da cultura africana. Gente, e aí o primeiro capítulo do livro de vocês, na página 60, ele está falando do trajeto dos africanos para a colônia. Olha só, é fato conhecido que a história africana foi escrita e cantada e contada, né, pelos colonizadores europeus. Os viajantes missionários e dirigentes coloniais foram os responsáveis pelos primeiros relatos acerca da cultura dos povos africanos. Assim, além de serem capturados para alimentarem a escravidão colonial, estes povos foram usurpados em todos os seus direitos, incluindo de contar a própria história. Como assim usurpados? Foram retirados todos os direitos de ir e vir, os direitos de praticar a sua religião, os direitos de comer, né, os direitos de viver totalmente. Para você viver, para você ser subalterno, para você ser submisso a um branco. Porque eles não tinham que fazer nada mais do que trabalhar. Eles não podiam nem vivenciar a própria vida. Eles tinham que vivenciar a vida do outro. Seja você menor, seja você velho, né? Seja você meia idade. Claro que quando já tinham escravos velhos, né? Eles já matavam ou, não sei, deixavam morrer de fome. Essas coisas bem assustadoras. Olha só, o etnocentrismo e o eurocentrismo nas ciências europeias durante o século XIX são os responsáveis pela concepção das culturas africanas. Tia, o que é isso? A senhora está falando grego, está muito difícil. Gente, o que a gente quer dizer com etnocentrismo e eurocentrismo? Centrismo quer dizer centro. E etno e euro, etno é cultura. Então é a cultura no centro. Os europeus, eles queriam que toda a cultura, né, dos africanos, dos indígenas, fossem banida. Claro que o nosso foco aqui é os africanos, mas não deixa de contar também com os índios. Eles queriam que toda a cultura deles, todos os costumes de comida, de religião, de roupa, fossem abandonados para virar o eurocentrismo, para botar o europeu, para botar o branco no centro da vida deles, para que eles tivessem a religião dos brancos, a vestimenta dos brancos, o modo de falar, o modo de comer, tudo isso dos brancos, senão que eles eram mortos. Nesse viés, ou seja, nesse contexto, elas são consideradas manifestações primitivas ou bárbaras, típicas dos primeiros estágios da civilização. Como assim? Quando começou o Brasil, quando começou as primeiras civilizações, né, de brancos, da mistura dos nossos povos, sempre existia essa questão da cultura para os negros oprimida, desde o início. Hoje, as independências dos países africanos, há um esforço de recuperação das tradições culturais africanas, bem como a constituição de uma historiografia local. Eles precisam reviver, eles precisam trazer de volta todos esses costumes, toda essa história. Tanto é que tem duas leis, na verdade, nasceu uma lei 10.639 e depois ela foi reorganizada para uma lei 11.045. Por quê?
que é que diz essa lei, tia? É uma lei que diz que a gente deve estudar e que a gente deve respeitar todas as tradições, né, africanas e também indígenas e continuar com o ensino, né, de afrodescendentes, porque a gente precisa botar essa história no lugar dela, para que não fique um eurocentrismo, que é o europeu no centro, para que não fique uma história europeia, já que a gente é formado por indígenas europeus e também africanos, né? E que a gente não venha ser preconceituoso com a cultura desse povo, né? Cada povo tem a sua cultura. E, voltando agora para a escravidão, como era que funcionava aí essa questão dos negros, né? Depois que eles já foram trazidos para cá, para o Brasil, como era que funcionava a troca ali dos escravos? Claro que eles queriam escravos mais jovens, né, para poder trabalhar mais. E, primeiramente, eles trocavam escravos. Eles ainda não vendiam. Eles trocavam por meio do escambo. O que é escambo? É a troca de produtos. Trocavam um escravo por cana, trocavam um escravo por, digamos assim, por ouro, por pão. Um exemplo, né? Olha só, aí a gente tem aqui dois mapas, que é o comércio triangular, que é a vinda para o Brasil, é a vinda para a África, né? Para explorar mais escravos. Aí olha só, existem duas rotas fundamentais no comércio internacional. A rota do Cabo, que é o Cabo na África, que se dirigia para a Ásia. E a rota atlântica, que é pelo Oceano Atlântico, ou comércio triangular, que é da Europa para a África, da América para a Europa. Por quê? Porque eles iam lá, pegavam um escravo e trocavam de volta para o Brasil, né? Mandavam para o Brasil e mandavam para a Europa também. A grande base deste comércio era o tráfico negreiro. Gente, que é tráfico? É a venda de pessoas. É a venda, nesse caso, é a venda de pessoas, a venda de humanos. Gente, a coisa mais feia, me dói na alma falar um negócio desse. Você vender uma pessoa, você vender uma criança, você vender um negro por uma questão de cor, por uma questão de você achar que ele tem que ser subalterno, que ele tem que ser submisso a você. É por isso que a gente vem, sabe, retratando essa questão do racismo há muitos e muitos anos, para que elimine isso de uma vez, porque isso é uma coisa muito feia, né? Já se baniu isso. E olha só, e o que é esse mapa aqui também? É a mesma coisa. É a questão da ida dos escravos, né, para a África, de volta para o Brasil, de volta também para a Europa. Olha só, na setinha vermelha a gente tem escravos negros para trabalhar nas plantations das Antilhas, que é lá para a América. Desculpem, que é lá para a Europa. A setinha amarela era a troca de cambo, cana e melado. A setinha verde era a troca de roupas e alimentos, trocas de escravo por outras coisas. E aqui a setinha meio alaranjada, rum, que é uma bebida, né, levado para a África em navios da Nova Inglaterra. Então, era essa questão do comércio triangular. Europa, né, África, América, Europa, eles trocavam por escravos, pegavam mais escravos, né, com o tráfico negreiro, que botavam os negros no navio e iam, né, mandando para a Europa, mandando para o Brasil. Então, olha só. Os principais origens e destinos do tráfico de escravos. De onde saíram mais escravos e para onde eles foram? Para onde eles também mais... Primeiramente, a gente teve um pouco, né? Eles estavam começando ainda a exportar
a mandar para fora esses escravos. Então, eles atacaram só Guiné, que não está marcada aí, Ilha de São Tomé e Costa da Mina, que são pedaços aí comunidades aí da África, que não está aparecendo aqui, está aparecendo só Guiné para vocês, mas foram esses 3 primeiros locais. E depois que se intensificou, que aumentou esses pedaços, né, de tráfico de escravos, eles começaram, olha só, no século XVI, eles começaram a explorar aí, ó, Senegal, Gâmbia, Serra Loba, aqui Gama, não estou lembrando aqui, Congo, Camarões, Angola, Moçambique. No século XVI, foram esses aqui, ó, que tá pegando a linha vermelha, mandando para o Maranhão, mandando para o Pará. No século XVII, aqui da Gama até Angola, ó, para Bahia e para o Nordeste. E fim do século XVII, iniciando o século XVIII, ali do Congo, também de Moçambique, todo esse pedaço aí, explorando demais todos esses escravos. Aí já tinha liberado tudo, eles já não queriam mais nem trocar escravos, já não tinha troca de escravo, era venda mesmo. Eu compro o seu escravo, eu compro o seu escravo bom, não podia ser velho, eles não queriam mais velho. Eles não queriam, talvez eles quisessem uma grávida, uma mulher, né? Queriam mulher nova, queriam homem novo. Então é uma coisa assim absurda, uma coisa horrorosa, né? Que é muito triste da gente ver isso. Então depois que ficou famoso essa venda, aí, né, os reis lá na Europa começaram a viver maravilhosamente, de ouro, de camas luxuosas, casas luxuosas, né? Uma coisa assim horrorosa. Aqui, ó, um branco, um senhor, né, que vende o negro, vendendo aí o negro. Olha só as condições. E aqui é um navio negreiro, né? Tráfico, né? A venda de negros. E isso daqui é uma imagem ilustrativa, na verdade isso é uma pintura, mas era um navio um pedaço do navio inundado de negros. E esses negros, eles com certeza adquiriam umas doenças, uns tipos de doença. E por questão de você ali fazer xixi ali na frente de todo mundo, fazer cocô ali na frente de todo mundo porque você não se aguentava, você não tinha água, sabe? Me dá até vontade de chorar às vezes, de falar assim. Você, sabe, é muito desumano você fazer uma coisa dessa com, com pessoas por uma questão de cor da pele. E nesse momento, eles adquiriam uma doença que está aí no livrinho de vocês, na página 61, uma doença chamada banzo, que é como se fosse uma depressão muito larga, que você fica tão depressivo que você não quer comer de jeito nenhum. E por não comer, você fica com a resistência baixa e você ia adquirir qualquer doença. Varíola, cachumba, o que fosse, pneumonia, e você acabava morrendo ali mesmo. Então chegavam uns ou outros, né? Até o final da viagem. E aqui eu botei essas 2 imagens para vocês, que é o seguinte. Gente, eu estava na internet estudando, e quando eu botei sobre a venda de escravos, gente, vocês não vão acreditar, existiam vários, sabe? Não sei se algum de vocês já tocou um dia num jornal, e no jornal existe uma coisa que a gente chama de classificados.
que é onde as pessoas vendem. Vendem apartamento, vendem bicicleta. Hoje em dia a gente não faz mais isso, né? Porque tem muita OLX, né? Mas lá tinha vaga de emprego, para gente que procurava, para gente que fornecia emprego. Então, olha só, eu achei vários classificados vendendo um negro. Ou achei também outros classificados dizendo: atenção, seu negro pode estar, o seu escravo pode estar doente, seu escravo, preste atenção no escravo que você vende, alguma coisa do tipo. Aí eu selecionei essa aqui, que está escrito: vende-se um bonito mulato, alfaiate e bom copeiro de 21 anos de idade. Quem o pretender, dirija-se à rua Consolação, número 38. Não, uma coisa assim, fora do normal para mim. Uma coisa muito louca de se ver, né? Alguém vendendo uma pessoa. E aqui, ó, eles, né, saindo por aí para vender o escravo, né? Botavam eles até em feiras. Ah, uma feira de venda de gente. Onde já se viu isso? Mas eles botavam. E era uma coisa horrorosa de se ver, né? E aqui, quando ele não quisesse andar, quando ele não quisesse obedecer, com certeza existia a questão da Shiba. E isso, sabe, eles duravam assim de 4 a 8 anos. Você imagina uma pessoa de, sei lá, de 20 anos, ela durar de 4 a 8 anos, ela morrer com 24 ou 28 anos, é uma coisa assim muito louca, porque ela não aguentava o trabalho pesado, tanto de trabalho que era. E mesmo que eles se rebelassem, eles eram perseguidos, eles eram mortos, eles eram maltratados, né? Mesmo que eles não se rebelassem e mesmo que eles se rebelassem, que no caso, rebelar é tudo. É querer praticar a sua religião, é querer comer com a sua família, é querer viver, né? Ter um horário para comer, para repousar. Jamais. Não repousava nunca. Uma coisa muito triste. E agora a gente vai passar para o outro tema, né? Comunidades de afrodescendentes, né? Que a gente não usa mais o termo negro, tá? Por favor. Vocês têm que falar corretamente e vocês têm que falar com todo carinho. Uma pessoa, ela não é negra, ela é afrodescendente. Porque ela é descendente de africanos. Gente, eu não sou negra, mas eu também sou afrodescendente. Por quê? Porque o meu sangue é misturado. Indígena, africano e europeu. Todos nós fazemos parte disso. E aí tem uma música muito linda que retrata, né, as três raças. O canto das três raças. Aí tem os autores, mas ela é cantada pela Clara Nunes. Ela é muito bonita, essa música, e ela já foi retratada, mas ela está retratada no livro do 5º ano. Olha só, ninguém ouviu um soluçar de dor no canto do Brasil. Um lamento triste sempre ecoou, desde que o índio guerreiro foi para o cativeiro e de lá cantou. Primeiro falando do índio. Negro entoou um canto de revolta pelos ares, no quilombo dos Palmares, onde se refugiou. Agora está falando do negro, fora a luta dos inconfidentes. Pela quebra das correntes, nada adiantou. E de guerra e paz e guerra, todo povo dessa terra, quando pode cantar, canta de dor. Gente, brasileiro é um povo bastante sofrido desde o início, né? Essa questão de exploração,
de etnocentrismo, que é querer que só uma cultura seja vangloriada, né? Isso também é uma questão de preconceito horroroso com a cultura do outro. Gente, a gente tem que respeitar o tempo inteiro os costumes do outro. E nós, brasileiros, nós temos que extinguir essa questão de racismo. Por quê? Porque nós não dá para ser racista num país que foi formado por 3 raças. Olha só. E ecoa noite e dia é ensurdecedor, que quer dizer que não dói ao ouvir. É muito forte. Ai, mas que agonia, o canto do trabalhador. Esse canto que devia ser um canto de alegria soa apenas como um soluçar de dor. A gente devia ser feliz ao trabalhar, né? Os negros deveriam trabalhar por querer trabalhar e não explorados, escravizados, né? Como sou é sou apenas como soluçar de dor, né? E aí na página 64, lá na página 64, a gente vai falar sobre quilombos e comunidades quilombolas. Que vocês não é nada difícil, vocês vão entender bem direitinho o que é quilombo e o que é quilombola. Quilombo, primeiramente, é um lugar secreto em que ficavam ou para onde iam os escravos fugidos, normalmente encoberto ou escondido em meio ao mato, Quilombo dos Palmares. Brasil, localidade povoada por negros que haviam fugido do cativeiro, sendo dividida e organizada internamente. Geralmente também havia índios. Essa é uma. Essa é o que diz no dicionário, né? E o que é quilombola, segundo o Dício? Pessoa escrava que, sendo privada de sua liberdade, submetida à vontade de outra pessoa e definida como propriedade, ou seja, definida como escravo, se refugiava no quilombo. Quilombola é quem se refugiava no quilombo. Então, o quilombo ele era como se fosse um refúgio dos negros. Geralmente era um local no mato. E lá dentro desse quilombo, como era que funcionava? Lá dentro dos quilombos também existia uma hierarquia. E com o que isso tinha hierarquia? Mesmo sendo um quilombo, onde vão todos os negros, lá o mais velho, né? Ou o que tinha mais condições, sempre reinava, digamos, ou comandava os outros negros. E o que era o Quilombo dos Palmares? Comunidade de resistência negra da época escravista, localizada no atual no estado brasileiro de Alagoas, importante símbolo da abolição. Gente, esse Quilombo dos Palmares, ele ficava mesmo, na verdade ele fica, né, ali no estado brasileiro de Alagoas. Então ele existia mesmo, assim como vários outros quilombos que também existiram até aqui no Pará, né? Um refúgio de muitos negros. A gente sempre vê assim, como esse refúgio deles. E o que são essas comunidades quilombolas? Olha só, a gente vai ver aqui. Comunidade quilombola, ela se tornou ali em volta de onde tinham, né, vários quilombolas, várias pessoas que se refugiavam nesse quilombo, e ela está por todo o Brasil. Para essas pessoas do quilombo, né, sabe, saberem, descobrirem que havia um quilombo, para
para esses escravos que ainda não tinham se refugiado no Quilombo, era sempre uma esperança de que eles pudessem, né, digamos assim, uma volta para casa, uma volta ao lar, para que eles pudessem viver em paz, para que eles pudessem seguir a história deles em paz, conseguissem praticar as suas tradições, as suas religiões em paz. E, contando com tudo isso, eles se organizavam. Hoje em dia, eles se organizaram nessa comunidade quilombola. Nessas comunidades quilombolas, as pessoas elas são descendentes desses africanos que sofreram com a escravidão e viviam naquele quilombo, né? Naquele quilombo, daquela área. E a vida era fácil no quilombo? Não, mas era melhor do que ser escravo, né? Essas pessoas se reuniram agora e olha só esses dois mapas. Comunidades quilombolas, cerca de 2,6 mil quilombos estão certificados pela Fundação Palmares, que é a fundação em prol, né, que recebeu em homenagem do Quilombo dos Palmares. Confira a concentração de comunidades por estado, o número de comunidades certificadas que lá por escrito, já ali carimbada, a gente sabe que tem comunidade. Então, olha só. Nesse mais fraquinho, a gente tem de 0 a 8 comunidades, que é esses estados daqui, Acre, né, Rondônia. No bem azulzinho, assim, a gente tem de 9 a 48 comunidades certificadas, ó, nesses pedaços aqui. Por aqui, Rio de Janeiro, Mato Grosso, Tocantins, né? Por aqui Maranhão não, Rio Grande do Norte. No quase verdinho, né? Verdinho bem mais claro, de 48 a 81. Olha aqui bem do lado do Maranhão, encostado. No quase verde escuro, de 82 comunidades a 140, que é aqui, deixa eu ver, é só esse pedacinho aqui no Nordeste. E no verdinho quase bem escurão, que é o Pará, Minas Gerais, aqui o Paraná, né? Aqui bem acima, aqui no Amapá também, a gente tem de 141 a 255 comunidades registradas, né? Era essa palavra que eu queria dizer. E no verde bem escurão, Bahia, Maranhão, a gente tem 500 ou mais, né? Aqui no Nordeste a gente tem bastante. E número de comunidades remanescentes de quilombo por estado, ou seja, mais uma vez, quantas comunidades tem por estado? A gente tem no Pará, 245, no Maranhão, 653. Esses são os estados onde tem mais. Mas olha aqui, vocês podem ver aqui do lado, cada estado tem um número. Onde a gente não tem é em Roraima, Distrito Federal, no Acre também a gente não tem. Tá? Tem 0. Em Rondônia e no Amapá a gente tem 8 só. São os menores valores aí, mas o resto são muitas comunidades distribuídas no Brasil. Gente, até a próxima aula. Bons estudos aí. Eu sei que o vídeo ficou um pouquinho longo, mas respeitem a cultura africana, respeitem de onde a gente veio, tá? Que isso é muito bonito. Respeito é tudo. Beijo. Até a próxima aula.